agora. Mais hora da maldade. Há quem diga que todo bom artista tem um trauma, ou, no meu caso, mais do que um. Eu sou Afonso Solano, estou aqui com duas mulheres extremamente traumatizadas, a começar com uma que tenta consertar o trauma dos outros, nossa terapeuta de plantão, Paula Feb. Olá. Tá de plantão hoje? Não. Se você não me pagar, não, né? Ah, é assim? É Você claro. ajuda os outros só pagando? Só pagando. Veja só, de onde vem esse trauma? Vamos descobrir hoje, junto com a nossa amiga também traumatizada, Dani Taranha. É o capitalismo, né? Eu acho que o capitalismo, ele traumatiza. Traumatizou o planeta inteiro, né? Você não acha que salvou? Você acha que salvou? E puta. Medicina, pronto, agora vamos pra revolução sessão. industrial, plástico. Vamos pra sessão de terapia agora. Plástico. A gente não pode falar mal de plástico aqui. Não, tudo é a nossa vida de plástico. E o que eu quero saber de vocês, hoje vamos falar sobre traumas, como eu falei, traumas do terror. O terror, ele tende a explorá-los, tende a descobrir o que a gente tem ali escondidinho, que a gente não quer ver de novo. E ele fala, né? Olha o que você tinha aqui, o que você não queria ver, ou apresenta a você novos traumas. Vocês conseguem se lembrar dos traumas mais recentes que vocês assistiram na sua vida de consumidoras do terror? Paula Feb. Olha, eu acho que um dos mais recentes, não é tão recente assim, gente, mas que ficou, e eu lembro pelo menos uma vez por semana ainda, é a Bruxa de Blair. Sério? Que até agora tá... Até agora a gente tá reverberando aqui. Eu acho que é material para vários livros e eu nem me ligo. Porque eu acho que a coisa do found footage eu acho muito legal, muito interessante. Até hoje, você acha que ainda funciona? Até hoje, eu acho que funciona. Para mim funciona, não sei para os outros, mas é uma dinâmica que eu gosto muito porque realmente te coloca, é como se te colocasse naquela situação, né? E para alguma coisa se tornar terror, a gente precisa da exposição da realidade e a gente precisa da exposição da intimidade e do comprometimento da realidade. Então, se isso é criado em um filme, você tem o terror. Tá. E eu acho que o found footage, ele traz isso de expor a intimidade, uma mulher catarrando lá enquanto ela chora. Tem uma exposição absurda da intimidade deles ali. E compromete a realidade porque você pensa, cara, essa realidade que a gente está vivendo aqui tá estranha, tem algo aqui que eu não conheço. Ô, Dani, você também ficou traumatizada com Bruxa de Blair? Acho que não ficou, né? Eu gostei bastante de É. Bruxa de Blair. E eu acho que, bom, também é um marco na história do cinema, né? Um filme tão barato ter rendido tanto. Por muito tempo ele ficou no Guinness, né? Sim. Como o filme que mais rendeu proporcionalmente, assim. Eu acho um espetáculo, e ele popularizou o gênero do found footage. É muito difícil você fazer found footage hoje em dia, mas eu lembro de um filme muito perturbador de found footage, agora que você falou de Bruxa de Blair, eu lembrei. Olha aí. É um filme coreano, chamado Gojian. Gojian. Que se passa, que aqui no Brasil eu acho que ele se chama Sanatório Maligno. Alguma coisa assim. Olha só, vai passar no cinema em casa. É isso, é tipo isso. Que é um grupo de influencers Coreanos. e tal. Eles vão entrar num hospital desativado e vão gravar aquilo tudo pra ver o que tá acontecendo. Exploradores urbanos. Exato. E assim, aquela fórmula batida, tipo, lá vem esse jovem, sempre um jovem. Lá vem esses jovens aqui querendo desvendar essas coisas, chato pra caramba, quero que morra todo mundo. Só que assim, você já sabe o que vai acontecer, né? Você, afinal de contas, é uma fórmula muito gasta, mas ele é tão bem feito que você realmente se caga na calça de medo. Eu não vi esse filme, não. Cara, esse filme ele vai seguindo ali, você fala, legal, daqui a pouco você fala, oi? E ele vai indo, ele vai indo, fala, muito bem feito. Então, ele é realmente muito bem feito. Assim. Traumatizante. Gostei muito desse... Chama Gojian, um filme coreano de Aí, Eu acho que... tá vendo? Found footage. Eu acho que, lembrando aqui do Bruxa de Blair,
uma coisa que eu também apreciei na época, e conforme eu fui ficando mais velho, a gente vai entendendo mais sobre as camadas que fazem aqui a nossa cabecinha, ele não caiu num outro tipo de medo que ele poderia ter seguido mais, que é uma mulher sozinha no mato com dois homens, que ela conhece pouco, né? Que é uma coisa que dá para você explorar muito bem no horror também, mas ali ele foi por um outro caminho. Existe um conflito ali de poder, sem dúvida, né? Inclusive eu li que eles planejaram no semi-roteiro do filme que ela deveria se juntar com outro cara, se juntar no sentido de se aliar e implicarem com o outro, e naturalmente, conforme eles foram vivendo aquela situação estressante, ela se aliou, os dois caras parece que se juntaram contra ela, eles começaram a implicar mais com ela e acabou favorecendo o filme, que ela se sente sozinha e tal. Mas não caíram nesse caminho que seria, de certa maneira, até mais fácil. Não que seja fácil de executar, mas é um caminho natural de você... Pô, o que é mais aterrorizador pra ela ali? Meu irmão, além da situação toda da bruxa, a mulher tá sozinha com dois caras no mato. E tipo, não precisa disso. O que é o horrível aqui é uma outra parada. Mas, de qualquer maneira, o público, quando assiste... Eu lembro que quando eu assisti, eu também levei isso em consideração e eu achava que ia pra esse caminho. Que ia pra esse caminho. Não foi. Mas existe essa atmosfera ali, permeando de qualquer maneira. O medo para a mulher, evidentemente, claro, né? Que vai se identificar com isso, de tipo, será que daqui a pouco vai pintar essa possibilidade? Exatamente. Olha, de trauma, eu vou trazer um filme diferente para vocês. Um trauma recente que eu tive foi no avião. Não por conta das turbulências, mas porque eu estava assistindo um filme chamado Bone Tomahawk. Em português, é alguma coisa da maldade. Vocês estão vendo aí na tela o nome dele em português, mas é com o Kurt Russell, um filme de Velho Oeste. Caramba! Você não espera que será um filme de terror. Existem poucos filmes de terror de Velho Oeste, né? Isso é verdade. E aí, aquela coisa, uma mulher raptada na cidade, o Kurt Russell juntam uma equipe e tal, pra resgatar a mulher de uns indígenas, tal, o que tá rolando ali. E, meu irmão, tem uma cena de escalpelamento. Nossa! Que é a cena... Terrifier. Cara, é pior do que Terrifier. E eu vendo no avião, cara, no meu laptop, eu fui virando o laptop pra que ninguém visse, pra que ninguém sofresse o que eu tava vivendo. E tipo, olhando assim, ó, tipo, puta que pariu. E é horrorosa, é gráfica do início ao fim, a câmera não vira pro lado, tal, não mostra o rosto dos caras só reagindo, não, você vê o que o escalpelamento fazia com a pessoa. E não para no escalpelamento, né? Vai embora. Vai seguindo ali, o cara tá vivo enquanto eles vão fazendo aquilo. Eu não gosto de que eu chamo às vezes de pornô tortura, né? Sim. Filmes tipo... o Só tem um pouco disso, mas o Albergue, que fica ali... Mas é que é só naquele momento e tipo... Meu Deus. Bate aquele negócio, né? Quando você acha que você já tem mais de 40, você fala, não vou ser traumatizado por um filme de terror. Você sabe que esse tipo de cena forte, eu lembrei também de um outro filme que eu acho que ele é de 2 anos atrás, chama The Sadness. Ok. Que é um filme, acho que ele é taiwanês. A Tristeza. Que... Tá só na Ásia você hoje. Não sei o que acontece lá, que sai um negócio. Eu sei. Sai. A galera é muito louca. Mas é uma coisa que lembra muito o Covid, o que a gente viveu. Eles estão no meio de uma pandemia. Tá. Só que ao invés de você ficar doente, acamado e etc., quem pega esse vírus, ele desperta em você o pior do ser humano. Tá. Então as pessoas saem na rua matando, estuprando, assaltando, decapitando. É tipo um ensaio sobre a cegueira do terror. Só que assim, sem medo de ser feliz, sem dó. Sem medo de ser maligno. Exatamente. E assim, o diretor não facilita. São cenas, assim, de tudo que você possa imaginar, grotescas, que você fica, cara, que filme é esse? É uma porrada. E não tem, tipo, vou desviar o olho, porque não tem. Ou você fecha o olho e não vê o filme inteiro, porque são 2 horas disso. E depois ele vai para um outro lado e tal, enfim. Mas ele é muito pesado. Tanto que ele é 18+, é uma categoria... Mas, cara, e ele é bom. E o filme é bom, porque ele consegue pegar esse lado do pior do ser humano que faz você refletir. Tipo, cara, por que a gente é tão assim, velho? Por que... Então. E ele vai pro extremo do absurdo, assim, pra cenas grotescas de tudo que você possa imaginar. É um filmaço, cara. A Dani, ela falou agora uma frase que acho que é muito da sua área, né, Paula? Por que que a gente é assim?
E apesar da gente já falar de terror aqui, do gênero, tá? A pessoa que está assistindo provavelmente gosta também. Como você diria que é a definição do terror sob a perspectiva da sua área, da psicanálise, da terapia? Como é que você define o terror por esse ângulo? O Freud fala que a violência e o terror, né, são intrínsecos ao ser humano. Tá. Então, na verdade, a gente assiste terror e a gente consome esse tipo de conteúdo porque é um jeito da gente colocar aquilo que tem dentro da gente de mais horrível para fora de uma maneira segura. Sem precisar exercer. Sem precisar exercer, porque a gente sempre acha, a gente costuma achar que o mal é sempre o outro, né? E o outro é ruim, eu sou maravilhoso. E, na verdade, a gente tem essa coisa, todo mundo tem um lado que não quer mostrar e que não pode mostrar, porque senão a sociedade não anda. Senão a sociedade não acontece, imagina. Acaba, né? Provavelmente é esse filme que você comentou. É o The Sadness. Então, assim, a gente precisa assistir ou fazer arte, né, que tenha um pouco de violência para conseguir ser um pouco isso de uma maneira saudável, porque a gente é isso também. É uma forma de você... a gente é isso, A gente é isso também. Agora, o que eu acho mais interessante, já que a gente está falando disso, eu acho extremamente irônico, é que quando a gente fala de literatura de terror, ela nasceu durante o romantismo. Porque uma das características do romantismo é exatamente essa coisa do sentimento, assim, dilacerador, né? Desse sentimento profundo. Aí a gente teve Frankenstein, aí a gente teve o Médico e o Monstro, aí a gente teve o Corvo. Então, e aqui a gente teve Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo. Então, imagina, gente, o terror nasceu do romantismo, que é algo mais humano do que isso. Por isso que eu no começo fiz essa brincadeira, eu acho que o verdadeiro artista, ele tem que ter um trauminha, eu acho que ele tem que conhecer essa barbárie que tem dentro de nós ali, enquanto animais, né? E o tempo todo a gente finge que não aquilo ali, aquilo ali nós deixamos para trás. Somos homens e mulheres, a sociedade, exatamente, deixamos para trás e tal. E a gente está sempre a um passo de recorrer a pegar um pedaço de pau e dar na cabeça daquela pessoa, né? Tudo depende da circunstância, tudo depende. O Robert Howard, que é o meu autor favorito de fantasia, que escreveu Conan, ele falava muito isso, né? De que o estado natural da humanidade é a barbárie, na opinião dele. Ele achava que a civilidade, ela foi um caminho torto que a gente pegou e descobriu e está a um fio de distância que a qualquer momento, e não é à toa que a mídia se aproveita disso, né? Você tem não somente o gênero que a gente gosta de terror, que a gente está falando, mas os esportes violentos, né? O que é um UFC, um boxe, se não um coliseu mais controlado, em que você está... Principalmente o homem, né? Aplicando a sua testosterona, é uma desforra ali. E o mais interessante é que quando a gente pensa num bebê, por exemplo, o bebê, ele a gente chama na psicanálise de Sua Majestade o bebê. Porque ele quer tudo pra si. Minha mãe me chamava assim. Ele não... Agora eu entendi. Meu Deus do céu. Agora eu Isso entendi. explica muita coisa. Muita coisa. Eu acho... Na verdade, a gente te chama até hoje. A gente não queria dizer aqui, mas já que entrou Vossa Majestade, a oportunidade, o bebê. Deixar aqui revelado. É curioso, porque a empatia, ela é construída, ela é aprendida. Porque, no primeiro momento, você só tem noção sobre você. Você é um animal. É um animal, né? Como se fosse um animal. Mas a criança é cruel. A criança é cruel. Cruel. Eu tenho medo de criança. Então, porque eles fazem coisas que eu falo, Jesus, meu Deus, interna este bebê. Ele não tem essa compreensão de que se ele machucar o gatinho, que ele não sabe o que é a dor, né, sendo aplicada, quais são as consequências da dor. Não, e ele com os coleguinhas, puxa cabelo, morde, ele tem uma reação muito espontânea. Animalesca. Pra destruição, exatamente. As coisas que acontecem ao redor dele, ele reage com o que ele tem. Sim. Que é o animal, a violência. Ao mesmo tempo, eu acho que por eu ter dito essa coisa do artista, eu acho que isso aplica a qualquer pessoa, na verdade. Eu acho que o artista ele só aprende a transformar em arte. Mas eu acho que o homem e a mulher que aceitam essa escuridão,
entendem que eles estão sempre... Eu não sou diferente do tigre, eu não sou diferente do... Não sei nem pro tigre, vamos mais... Eu não sou diferente do chimpanzé, que se der mole eu arranco a cara do meu inimigo. Por comida, por território, por fêmeas, né? E uma vez que você entenda que você está muito próximo disso, eu acho que aí você se torna ainda mais civilizada. Você se torna mais forte porque você reconhece que você tem o mal, você tem a capacidade de destruir, mas você opta por não fazer. Isso é o superego. Isso. Perfeito. E o superego é aquilo que segura a pessoa. Superego! Né? Uhum. Mas eu acho que para viver em sociedade hoje em dia é o que a gente precisa. É que assim, dentro da psicanálise, né, todo mundo tem o id, o ego e o superego. O id é isso que, cara, é fazer o que você quer. É fazer o que tá dentro de você, seu desejo. Isso. Agora, o superego, ele segura, ele é a lei. Ele fala, não. Aqui não. Sim. E aí eu lembrei de outro filme que me traumatizou, que pra mim ele tem um dos finais mais perturbadores dos últimos anos, que é Speak No Evil. Que vai ter um remake americano! Sério? Com James McAvoy, deve ter estreado já, não sei quando esse episódio está indo ao ar, mas já deve ter estreado. Conta pra gente a sinopse. Speak No Evil é um filme dinamarquês de um casal. Logo dinamarquês? Eu achei que eles não fossem capazes disso. Eles são capazes de coisas muito piores. E aí eles estão, pai, mãe e filha, eles estão passeando na Itália. E eles encontram outro casal, eles estão hospedados numa pousada, enfim, eles encontram com outro casal que tem um filhinho, que tem um problema na fala, ele não fala e tal. E aí eles ficam amigos e tem lá um fim de semana maravilhoso, todo mundo reunido e tal, não sei o quê. E eles passam, e esse casal passa o contato deles, o casal tem um filho. Fala, quando vocês forem viajar, passa lá em casa, liga lá, não sei o quê, papapá. E aí passa lá um mês, com X tempo, e os caras vão realmente vão viajar e falam assim, vamos ligar para aquele casal lá, será? Vamos. E aí eles entram em contato e falam, não, vem aqui pra nossa casa, eu recebo vocês e tal. Eles vão visitar o tal do casal. Até aí tá tudo bem, tô tranquilo. Tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo. Tá tudo bem. Eles chegam na casa e eles começam a perceber que a dinâmica desse casal é muito estranha. O cara é meio esquisito, a mulher, a criança também é meio esquisita, mas a criança faz amizade com a filha deles, então tá tudo bem. E é engraçado porque, assim, os dois casais ali têm problemas, entre aspas, né? Que é aquele negócio que a gente tava falando, né? Dos outros programas. Cada um tem sua lei, né? Então, cada um tem sua dinâmica familiar ali. Cada casa é uma lei. Então, da mesma forma que você tem essa casa aí desses caras que são tudo mais soltos e leves, né? Você tem esse casal, que é o casal que vai visitar, que o cara é um banana, sabe? O cara não é um cara de atitude, é um cara que tem que ficar mandando ele fazer as coisas, mandando ele fazer o óbvio. E ele é meio que pau mandado por todo mundo. Então você vê que os dois lados ali, eles são exagerados de uma forma porque é pra entrar em conflito realmente. E aí o filme vai caminhando e você vai ficando angustiado. Porque você fala assim, pelo amor de Deus, toma uma atitude, porque não é possível que você vai ser tão tonto a esse ponto. E você vai enlouquecendo ao longo do filme, porque você não se conforma com o que você está assistindo. Quando você chega no final, que tem a revelação, etc., te bate um negócio muito maluco, porque é exatamente o que o personagem pergunta pro outro, tipo assim, por que você está fazendo isso? E o outro responde, porque você deixou. Então, é uma ação e reação que você pode levar, claro, que num filme de terror isso é levado ao extremo para se passar uma mensagem. Mas é algo que você pega pra tua vida e fala, cara, eu tenho as rédeas da minha vida. Se eu não fizer por mim, alguém vai fazer por mim. E aí vai fazer de uma forma que eu não quero. Dadas as devidas proporções, porque Speak No Evil vai pra outro lugar. De novo aqui dizendo. Mas é uma coisa que é assustadora. De você ser confrontado com isso, né? De você querer, sei lá, colocar pra fora a tua raiva, porque você tá vendo uma pessoa que não tem atitude, você quer pegar ela, você quer esganar, você quer sacudir esse cara e falar, faz alguma coisa, e depois ele te joga uma resposta que você fala, isso cabe pra mim. Eu deixei ele chegar nesse ponto. A esse ponto. Né? E o que na sua vida você não deixa chegar em certos pontos e você bota a culpa no outro? Perfeito. Isso é uma grande questão da análise, cara. O quanto você acaba
Na verdade, assim, enquanto você culpa o outro, você não tá em análise, entendeu? Quando você começa a olhar pra você e ver por que você se colocou nessas situações, aí a análise começa a acontecer. Sim. E você falando disso, eu lembrei da Marina Abramovic, que fez... Ou Abramovic, né? Chama ela Depende da pedância que você quer. Depende da arrogância. Exatamente, assim. Como a gente é bem arrogante... Bem arrogante. Todos somos aqui, por favor. E ela... Falou Sua Majestade, o bebê. O bebê. Meu Deus do céu, que desespero. E ela fez isso, né? Ela é uma artista e ela se colocou em um museu ali e falou para as pessoas fazerem o que eles quiserem com ela. E aí? O que eles quisessem com ela. E aí, num primeiro momento, eles eram muito amorosos, muito gente boa, muito legais, fazendo coisas bonitinhas. E depois ela começou a ser destruída. As pessoas começaram a bater nela, começaram a destruir mesmo até chegar ao ponto que ela tinha deixado uma arma com uma bala lá e alguém teve que intervir para que ela não morresse. Sério? É muito louco. Vê se é isso que eu estou entendendo na nossa terapia aqui. Vocês acreditam, então, que os maiores traumas, uma pergunta sincera, que a ficção nos apresenta, os que mais nos marcam, são aqueles que mostram coisas que nós seríamos capazes de fazer? Talvez. Eu acho que aquilo que a gente seria capaz de fazer, mas a gente nega. Sim. Eu acho que tem. Você acha que é o que mais... A gente pode ser capaz de fazer alguma coisa e saber disso. E é diferente do ser capaz de fazer alguma coisa e dizer que você não faria. Mas aí quando isso é apresentado pra você, você olha e fala, caramba, eu não pensei que eu pudesse chegar a esse ponto. Aí eu acho mais assustador, porque fala sobre o mundo, mas fala sobre você também, algo que você desconhece. Sim, sim. Eu às vezes vejo, inclusive, quando as pessoas assistem determinadas obras de terror que fazem esse tipo de jogada e falam mal da obra. Claro, cada um não é obrigado a gostar de todos os filmes, mas às vezes eu tenho a impressão que a pessoa não gostei, nada a ver aquilo que aconteceu. Por quê? Porque aquilo ali não existe, aquilo é impossível e tal. E me parece que a pessoa está negando um negócio que ela seria capaz de fazer e ela não gosta de pensar que aquilo ali está dentro de todo mundo. Sim, eu acho que tem bastante isso. E eu acho também que tem aquele lance do tipo, você não sabe como você vai reagir até você passar por isso. Ah, boa. Então tem muitas coisas que acontecem nos filmes de terror que você fala, nossa, que idiota. Nossa, eu faria diferente. Será que você faria diferente? Pois é. Eu lembrei de outro filme que é, assim, é um dos últimos anos que eu também fiquei muito impressionada. Chama, o nome original é espanhol, La Mesita del Comedor. La Mesita del Comedor. Em português, não, em inglês é The Coffee Table, não tem nome em português. Bem diferente um do outro. Na verdade é uma mesa de centro. Ok. O nome do filme é uma mesa de centro. E o filme começa com uma dinâmica entre um casal numa loja comprando a mesa de centro. Tá. E é uma coisa meio cômica num primeiro momento, parece meio cheiro do ralo, sim, assim. Sim, ele é meio cômico. E aí você vê, tipo, que o cara, ele é mó bonzinho e a mulher é uma escrota. E você fala, nossa, que mulher insuportável, gente, o que tá acontecendo? Eles acabaram de ter um filho e tal. E aí eles compram até da mesa, que não era que a mulher não queria que tivessem comprado, não queria que tivesse comprado, compraram a porcaria na mesa, foram pra casa, eles vão receber visita, né, depois e tal, não sei o quê. E você percebe que esse casal tá muito em conflito, eles estão brigando demais, assim, né? E existe uma tensão, ela acabou de ter um bebê, então pode ter também essa questão do hormônio, depressão pós-parto, tudo pode estar meio que os hormônios estão à flor da pele, mas você percebe que isso já vem de um tempo, não é porque só para, né, já tem, esse casal não tá bem, já tem um tempo. E aí acontece uma coisa que eu vou ter que contar, que eu não vou né, conseguir explicar. E aí se você não assistiu, querido telespectador ouvinte, sinto muito. Mas ela vai no mercado e ele fica com o bebezinho em casa e ele tá montando a mesa, né? Nesse meio tempo a criança chora, ele vai pegar a criança. E vai segurar, vai aquela coisa toda e tal. Nisso ele escorrega, a criança cai e tem a cabeça decepada pela mesa de vidro. Gente! E a cabeça da criança corre pra debaixo da poltrona. Rola. Você não vê nada, tudo fica subentendido. E ele tem uma atitude que você na hora pensa, gente, eu não sei se eu faria isso. Mas ele entrou em estado de choque. E o que ele faz? Ele finge que não aconteceu.
Ele bota o bebê decapitado no carrinho, lá na cama, nina como se fosse uma criança e tal, limpa tudo, organiza a casa inteira, vai receber a visita, a mulher volta do mercado e eles vão jantar como se o bebê estivesse dormindo. Estou traumatizado só pela descrição. E aí você vai dando esse comichão em você. Me incomodou. Esse comichão, porque você e o cara sabem o que tá acontecendo. Nossa, esse agora foi bom. Você e o cara sabem o que tá rolando. E o fato de ser no início uma estética mais cômica, assim, né? Uma coisa que você acha que vai ser, sei lá, como se fosse um filme argentino, né? Sim. Que tem uma estética meio de filme argentino, meio novela, uma coisa assim. Isso faz ser pior ainda. Faz, porque ele tem uns alívios cômicos, só que assim... Ele precisa ter esses alívios cômicos, porque senão... Você vai cortar os pulsos. Você corta os pulsos. Eu não tenho vontade nenhuma de ver esse filme. Cara, Nenhuma. Esse filme, ele é espetacular, é uma condução da direção, assim, fantástico. Os atores estão impecáveis, a história é muito bem amarrada. Ele termina de uma forma muito triste, ele é inteiramente triste. Mas as pessoas não gostam do filme. Final feliz é que não seria, Porque fica assim, como assim ele não fez nada? Entendi. Mas é que tá. Claro. Será que você também não faria? Gente, no choque, a gente não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe como você vai reagir. E ele entrou em choque, ele quis negar aquilo. Cara, negou, não aconteceu, sabe assim? Meu filho tá dormindo ali. Não aconteceu nada aqui. Tem um pouquinho disso no Hereditário até. Acabou. Assim, menor, né? Mas envolve decapitação também, que é uma a hora negação que o cara do também. carro, ele fica chocado, ele vai embora. Exatamente. Ele tá em choque. E quando você começa a ler sobre crime, né? Sobre uma coisa que é bem a área da Paula, como é que a mente atua sob pressão, sobre trauma, você vê que é exatamente isso que acontece. Há aqueles que são que surpreendem muitas vezes, né? Que fogem desse padrão de negação. Mas a maioria de nós trava e entram como se fosse quase um modo de segurança do computador. E a negação, ela não precisa ser tão óbvia assim, né? Ela pode acontecer de uma maneira mais sutil. Você pode negar que algo aconteceu durante anos. Isso. Sim. Você pode... eu acho que é uma exposição mais concreta esse filme, né? De uma coisa que pode acontecer com todo mundo também. Que é, nossa, alguma coisa aconteceu, eu não soube lidar com isso, então eu continuo negando, continuo fingindo que não aconteceu e vou levando minha vida, o máximo que eu consigo, né? O máximo que eu posso. Vocês estão me lembrando um outro filme também que me traumatizou recentemente, que envolve também criança. Quer dizer, não é um filme... É um filme, a gente contar aqui, relativamente recente, que é aquele com a Scarlett Johansson, Sob a Pele. Tá. Que é um filme de ficção científica / terror, que você entende que ela é uma alienígena, mas é muito sutil, que usa da beleza para capturar homens e transformá-los em comida, em alguma coisa que ela tá ali juntando, que é um filme visualmente muito interessante. E tem uma cena em que ela chega numa praia, né, que tem um casal com um neném, e a esposa, acho que tá se afogando e tal. Em resumo, o casal morre e o neném que estava com o casal fica chorando na praia. E a Scarlett Johansson passa pelo neném, faz uma série de atividades ali. Ela não faz nada com o neném. E aí daí que vem o terror. A criança chorando sozinha, porque os pais não estão ali. E até fico arrepiado, cara, que é muito sinistro. E ela pega lá o cara, que ela tem que levar, não sei o quê... E o neném fica chorando. E a forma como o filme vai sendo editado, a criança vai cada vez chorando menos, e uma hora a criança para de chorar. Aí você sabe o que aconteceu, né? E o que dá o horror, além da criança chorando e o nosso instinto de querer ir lá e acudir, né? É que é uma das melhores representações de um alienígena para mim. Que é o total desvínculo do que a gente entende como humanidade. Que é o psicopata, no final das contas. A gente entende como psicopata. Aquele cara que não tem ligação emocional com o que está acontecendo, com o que acontece em volta dele. Ela é literalmente uma alienígena, ela não se conecta com aquela criança chorando como nós, ela tá focada... Tanto faz como tanto fez, né? É um barulho para ela, né? E, é horroroso, assim. Até quem não tem filho fica... Porque é instintivo, né? Você cuidar de um nenenzinho, você acalentar e tal. Isso é muito, então, que muito clima bom. Nossa, que clima ótimo. Eu acho que a gente já tá muito traumatizado. Eu acho que como terapeuta, eu preciso encerrar a nossa sessão. Tá na hora de encerrar? Eu acho que tá na hora de encerrar, que é o momento? Eu acho que tá. É muito trauma. Eu acho que agora chega, gente. Esse é o fim da nossa sessão.